esse é o capítulo 11, a gente vai começar falando sobre polígonos. Mas o que são polígonos? É uma revisãozinha, né, sobre o que são polígonos. Polígonos são figuras geométricas, elas são planas, tá vendo? São planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam, tá vendo? Todas elas aqui, nenhum segmento de reta desse aqui, ó, se cruza. Essa é a definição de polígonos. Agora nós vamos ver alguns exemplos de figuras que não são polígonos. Ó, observe alguns exemplos de figuras que não são polígonos. Aquilo não é fechado, certo? Aqui ela se cruza. E aqui? Esse exemplo aqui, ele não é um segmento de reta, ele não é uma reta. Ele está formando aqui, ele tem uma circunferência, então aqui ele acaba não sendo um polígono. Então, em um polígono, podemos destacar alguns elementos. Observe, por exemplo, alguns elementos do polígono. Ó, nós temos aqui um polígono A, B, C, D. Quais são os elementos que a gente pode destacar? Nós temos o lado, nós temos, ó, o vértice, que é a união, ó, dos segmentos, e nós temos os ângulos internos. Então, quem são os lados? Aqui ele tá dando assim os lados, então vamos ver os lados: AB, BC, CD e DA. Esses são os lados. Quem são os vértices? A, B, C e D. E quem são os ângulos internos? Ó, A, B, C e D. Lembrando que não pode esquecer que quando a gente fala de ângulo, a gente vai colocar o mesmo chapéuzinho da palavra ângulo, tudo bem? Agora, os polígonos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Vamos ver alguns exemplos. O triângulo, ele tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Quadrilátero, 4 lados, 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices, ó. Pentágono, hexágono, heptágono e assim por diante. Agora, os polígonos convexos e os polígonos não convexos. De acordo com as características, podemos classificar os polígonos em convexo e não convexo. Convexo é quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta o seu contorno em 2 pontos. Tá vendo? Nós passamos uma reta e cortou em apenas 2 pontos. E quando ele não é convexo, corta em muito mais pontos. Entendeu? Ó, eu passei e cortou em muito mais pontos. Cortou aqui, cortou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quando corta em mais de 2 pontos, ele não é convexo. Em um polígono convexo, podemos destacar seus ângulos externos, formado pelo prolongamento de seus lados. Destacamos também suas diagonais, que são segmentos de retas que ligam 2 vértices não consecutivos. Não consecutivo significa que eles não estão lado a lado. Ó, quando a gente prolonga um lado, a gente forma um ângulo externo, tá vendo? Ó, prolongou um lado, formou um ângulo externo. Prolongou o outro lado, formou um ângulo externo. Agora, quando a gente desenha uma semi-reta com um vértice que é não consecutivo, tá vendo? Esse vértice é consecutivo a esse, mas esse não é. A gente forma uma diagonal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre os polígonos regulares. A palavra regular vem de quê? É uma coisa regular, é uma coisa certinha. Então, vamos lá. Entre os polígonos convexos, o que tem todos os lados é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos internos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, eles são chamados de polígonos regulares. Tá vendo, ó? Esse daqui, ele vai ter, o lado vai ter a mesma medida e o ângulo interno também.
Ó, o quadrado, o quadrilátero, os lados e os ângulos internos, ó, os lados vão ter as mesmas medidas, os ângulos internos também, o hexágono, o eneágono. Então, quando vocês ouvirem, é um polígono regular, então esse polígono regular, ele tem os lados são iguais e os ângulos internos também. Iguais significa que ele tem as mesmas medidas. Na página 139, vocês vão fazer os exercícios do número 1, classificar em polígono e não polígono. A 2, classificar pela quantidade de lados, tranquilinho, tá? Aí a questão 3, vocês vão dizer quem são os vértices, quem são os lados, os ângulos internos e as diagonais que já estão traçadas aqui. Na quarta questão, vocês vão determinar as medidas dos lados de cada um dos polígonos regulares a seguir, dado o seu perímetro. Ó, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Se o perímetro de um quadrado tem 14 e um quadrado tem 4 lados, vocês vão dividir 14 por 4. Se o perímetro do triângulo tem 9 e um triângulo tem 3 lados, vocês vão dividir 9 por 3. E assim por diante. A quinta questão é um desafio, espero que vocês consigam fazer. Sexta questão é para vocês classificarem convexo e não convexo. Para isso, só vocês fazerem o quê? Traçar a reta. Se cortar em apenas 2, convexo. Se cortar em mais, não convexo. A sétima questão não precisam fazer, tá, crianças?